Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma videoaula então a respeito de placa de motores, ok? Nós vamos tentar abordar aqui alguns aspectos de forma geral e que possa nos ajudar aí na identificação de algumas informações nas placas de motores, ok? Então são placas deste tipo aqui, ok? Esta é uma da WEG, né, de um representante um dos mais vendidos no Brasil, né? É a marca WEG. A chance de você encontrar placas neste modelo são muito grandes, né? E apesar de que todas as outras marcas são muito parecidas as informações, ok? Então o que nós temos aqui é o seguinte: numa primeira análise, né, nós temos aqui informações do fabricante, alguma propaganda do motor, igual isso aqui é um de alto rendimento, certificados em NBRs às quais a empresa está submetida ou são certificados aceitos, né, para os motores desta empresa, certificado europeu, NBR 7094, que regulamenta aí algumas situações sobre motores que veremos ao longo aqui das informações. Então essa primeira parte é mais ou menos são essas informações que temos, ok? Na sequência, nós encontramos aqui este símbolo que se refere a tensões alternadas, ok? Tensão alternada, portanto, corrente alternada também. Aqui indica que o sistema é um motor trifásico, ok? Se fosse o número 1, né, a gente encontraria aí motores monofásicos, ok? Então, esse aqui é um motor trifásico. Na outra informação aqui, o 132S, é uma informação sobre tipo de carcaça, ok? Se encontra também números aqui tipo 90L, 100L, né? E o que seria essas informações mais concisas? Então aqui na WEG nós conseguimos no catálogo dela essas informações. Então todos os motores vão trazer os seus documentos, né, do fabricante, onde você deve consultar para pegar esses detalhes. Então aqui nós temos as carcaças, o 132, então seria um motor mais ou menos nesse aspecto, ok? Aqui nós temos a informação do 132 também, a respeito das dimensões do motor, incluindo eixos, né, diâmetro de eixo, tamanhos de carcaça, altura e tudo mais. Aqui no 132S, né, eu consigo as informações numéricas daquelas medidas, né? Cada letra dessa aqui em cima da tabela vai corresponder a essas letras aqui referente às medições, tudo bem? Então aquele 132S aqui, ó, se refere então a tipo de carcaça. Aqui nós temos a data de fabricação do motor, né? Nesse campo sempre vai vir aqui a data de fabricação do motor. Aqui o número do lote deste motor, né? O número do lote de fabricação, controle industrial. Aqui nós encontramos uma especificação do tipo de motor, no caso esse é um motor de indução, tipo gaiola de esquilo, né? Qualquer outros modelos de motores trifásicos vão vir aqui, né, as informações a respeito deste motor. Aqui nós encontramos a frequência de operação do motor, né, a frequência nominal, neste caso aqui 60 Hz, pode ser 50 Hz, né? É exigido, isso aqui é a frequência que é exigida da tensão de alimentação, tudo bem? Lembrando que com o aumento da frequência, né, o aumento da frequência é proporcional ao aumento da velocidade de giro do motor. Então, quanto maior a frequência de operação, maior a velocidade no eixo deste motor, tudo bem? É apenas para relembrar aí. Aqui são as categorias de conjugado, né? Categoria de conjugado, esse aqui é um tipo N, categoria N. O que seria, né, essa categoria de conjugado? Nós temos o seguinte, sobre a categoria de conjugado, conjugado é o que então? Conjugado é torque, né? Torque é o esforço necessário para se girar o eixo de um motor, certo? Então aquele CAT significa que essa informação aqui, né, significa então sobre a categoria de conjugado deste motor. Muito bem, então nós sabemos que a força de um motor é a força que o motor precisa para movimentar uma carga, né? É esse conjugado. E esse conjugado então ele se refere àquele comprimento da alavanca, né, em relação ao centro do eixo do motor. Basicamente o que eu
estou falando aqui é o seguinte, né? Você tem aqui o motor, a ponta do eixo, então em relação aqui ao centro do eixo do motor, onde você acopla. Então aqui embaixo nós teremos uma base e, pegando uma linha aqui, ó, nós teremos então essa alavanca. De acordo com esse tamanho, a carga, vamos supor que ela estaria acoplada aqui, para que esse motor girasse então essa carga, né? Quanto maior então essa alavanca aqui, maior será o torque necessário, ok? Então, vai depender dessa alavanca. Esse tamanho é variável, então a gente vai ter vários conjugados aí, dependendo de onde está a carga. Se eu tiver uma distância fixa aqui, então eu vou ter um conjugado máximo, ok? Então, normalmente, nas identificação de motores, nesses tipos de curva, né, tipo, no caso aqui o CATN, a gente consegue obter algumas informações sobre conjugado máximo, conjugado mínimo, coisas do tipo, tudo bem? Então, continuando aqui, nós temos uma relação geral entre conjugado e tensão, né? Que nós chamamos o seguinte, entre conjugado e tensão elétrica, né? E o conjugado ele é proporcional ao quadrado da tensão, tudo bem? Então, o conjugado, ou seja, né? Se eu diminuir, né, a minha tensão elétrica aqui, ó, se eu diminuir ela 2 vezes, o meu conjugado acaba baixando, né, diminuindo 4 vezes, de forma geral, ok? Então, ele varia com o quadrado da tensão. A tensão caiu para metade, de 220 volts para 110, possivelmente meu conjugado deverá reduzir em torno aí de 4 vezes de um modo geral, ok? Então, nós temos essa né, ideia de relação conjugado-tensão. Então, olha só que interessante essas informações aqui, ó. Um motor elétrico não apresenta o mesmo conjugado para diferentes rotações. Então, o conjugado varia conforme a rotação, ok? À medida que vai acelerando, o valor do conjugado altera, beleza, adquirindo valores que vão depender das características de construção do motor, mais precisamente do formato do rotor. Bom, a variação de conjugado rotação, RPM, ela não é linear, ok? Não existe proporcionalidade entre conjugado e rotação. Por isso que nós encontramos curvas desse tipo, né? Onde nós temos um conjugado de partida aqui, ou de rotor bloqueado, um conjugado mínimo, um conjugado máximo, um conjugado nominal, que é de operação do motor, conforme a rotação nominal dele, né? Um conjugado básico, que é o geral, né, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, aqui, ó, o conjugado básico, ele é calculado como potência por velocidade de rotação. Então, eu pego a potência dele em kW, no caso aqui, se eu quiser em kgf metro, né, por RPM, certo? Então, vai sair aqui, por essa conta aqui, ó, eu estou em kgf metro. Se eu quiser Newton metro, eu tenho que usar essa constante aqui, ó, 7.024 vezes a potência, né, em kW. Então, vai estar especificado aqui. Esse aqui é um conjugado básico, você ter noção de força Newton metro disponível no eixo daquele motor, né? Nós temos o conjugado nominal, que se refere ao conjugado à plena carga, né? Ou seja, ele trabalhando em condições nominais. O conjugado de rotor bloqueado ou de partida, porque ele parte sempre com o rotor bloqueado, né? Parado, em movimento, no caso. Ou chamado conjugado de arranque. Então, é o conjugado mínimo para o motor bloqueado para que as posições, para qualquer posição angular do rotor. Então, onde ele estiver parado, para partir eu vou ter que exercer esse conjugado de partida. Também eu vou ter na prática o seguinte, né? O conjugado do rotor bloqueado, ele deve ser o mais alto possível. Para quê? Para o motor vencer a inércia da carga, para ele começar a girar e acelerar rapidamente para chegar lá na rotação nominal, ok? Principalmente quando a partida é com tensão reduzida, porque o que acontece aqui é o seguinte, o conjugado de partida ele é proporcional à tensão aplicada ao estator, né? Ou seja, se eu abaixo a tensão nominal, eu vou baixar a corrente, eu vou baixar o conjugado, lembra lá a relação, né? O conjugado diminui com a tensão ao quadrado, de forma geral, e aí então eu diminuo a corrente partida, só que eu diminuo o conjugado também, né? Então eu uso muito isso para partir motores grandes ou médios em gaiola.
Só que isso reduz o conjugado. Então, eu tenho que ver se essa redução de tensão me permite ainda partir a carga necessária, né? A carga está acoplada ao eixo, para mim ter partidas com correntes menores. Só que lembrando que se você abaixa a tensão, você abaixa muito o conjugado. Portanto, na curva nós encontramos ainda conjugado mínimo e conjugado máximo, né? Conjugado mínimo, né? Conjugado mínimo ele é o menor conjugado desenvolvido pelo motor ao acelerar da velocidade zero, né, até a velocidade correspondente ao conjugado máximo, né, até a velocidade de conjugado máximo. Ou seja, na prática esse valor não deve ser muito baixo, porque a curva ela não deve apresentar uma depressão acentuada, para que a partida não seja demorada, né, sobreaquecendo o motor. Então, partidas demoradas, ou seja, quando o motor demora a atingir a velocidade de rotação nominal, eles normalmente sofrem um aquecimento, né, especialmente em casos de alta inércia, até ele atingir esse ponto. Ou partidas com tensão reduzida. O que nós estamos falando é esse ponto aqui, ó, ele fala que essa curva aqui ela não deve ser muito para baixo aqui, ela não deve ser muito acentuada, porque eu preciso de uma certa velocidade aqui, ó, do conjugado mínimo até o máximo, o motor atingir a rotação necessária. Ok? O conjugado máximo, então, é o maior conjugado desenvolvido por esse motor nas condições nominais, sem queda brusca de velocidade. Então, ele mantém a rotação com força total, vamos dizer assim, né? Na prática, o conjugado máximo deve ser o mais alto possível por duas razões. A primeira, ele tem que vencer sem dificuldades eventuais picos de carga, né? Que pode acontecer, por exemplo, com o misturador. Então, o misturador joga lá uma mistura mais densa, né? De uma hora para outra é jogado esse produto. Então, eu preciso que esse torque máximo continue a ser desenvolvido, né? Outra coisa é o motor não arriar, ou seja, ele não pode perder a velocidade de forma brusca quando ocorrer, então, quedas de tensão momentaneamente, né? Então, ele continua girando mesmo com quedas de tensão brusca que cai e volta rapidamente, né? E questões de esteira, né? Quando eu ponho uma carga máxima, tiro uma carga, então essas mudanças bruscas aí devem ser vencidos por esse conjugado máximo, ok? Aqui só para lembrar que na velocidade síncrona, ou seja, quando o eixo do motor está girando na mesma velocidade do campo girante, nós estamos num sincronismo. Isso quer dizer então que o conjugado ali se torna igual a zero. Eu não preciso estabelecer força, é como se a própria inércia ali mantivesse o giro, né? Agora, à medida que essa carga vai aumentando, né, o motor, a rotação do eixo ele vai caindo gradativamente. E a velocidade do eixo passa a não ser a mesma do campo girante. Então isso aí nos dá uma informação que é o escorregamento do motor, né? E aí então é um ponto que essa carga, se ela for aumentando, né, esse conjugado vai chegar num valor máximo que o motor é capaz de desenvolver, né? Ele vai atrasando essa, vamos dizer, velocidade até chegar ao ponto que se eu aumentar demais a carga, essa rotação do motor para, ela cai bruscamente, né? Podendo até travar o eixo do motor, ok? Então, uma informação a mais aí. Nós temos então essa curva torque e velocidade para o motor trifásico de forma geral, onde nós temos aí o conjugado acelerante, né? Esse conjugado acelerante ele é responsável pela aceleração do motor na fase de partida. Então você partiu, ele vai acelerar. Então eu tenho esse conjugado acelerante, né? É, é importante a gente lembrar que o conjugado acelerante é a diferença do conjugado motor com o conjugado resistente. O conjugado resistente é a carga, certo? É a resistência oferecida pela carga, tudo bem? Então, o que acontece, né? O que nós precisamos aqui de informação é a seguinte: o conjugado motor ele
necessita ser sempre maior do que o conjugado resistente de carga. Tudo bem? A curva de conjugado motor, ela deve guardar uma distância, então, aqui, ó, em relação à curva de conjugado resistente. Aqui, ela deve estar sempre acima, né? O conjugado motor, ele deve estar aqui, ó, sempre acima, ok? Do conjugado resistente. Durante o tempo de aceleração do conjunto, seria motor-carga, né? O eixo. Até que ele atinja, né, a velocidade de regime dele. Este intervalo de tempo costuma ser especificado pelo fabricante, até eu chegar neste ponto aqui, ó, ok? Que é a operação nominal dele. E aí, o conjugado acelerante, eu não posso ter essa curva muito próxima, porque senão ele vai demorar mais para chegar aqui, ó. E quanto mais tempo demorar, pode causar sobreaquecimento do motor, causando o quê? Isolação, né? Danificando a isolação dos enrolamentos do motor, não é? E aí, então, pode acontecer de que eu diminuir o conjugado do motor, onde eu vou diminuir, então, a aceleração. Ao fazer isso, eu vou ter mais tempo de partida, ok? Então, em partidas aonde nós diminuímos o conjugado acelerante, partidas de tensões mais baixas, né? Nós encontramos, então, este problema essa demora de se atingir ao ponto nominal. E isso pode causar, então, sobreaquecimento dos motores. Portanto, continuando aqui, então, o que nós encontramos, ok? Vamos fechar aqui. Bom, existem 3 categorias principais de conjugados definidos por norma e que determinam a relação, então, de conjugado com a velocidade, de acordo, então, com a corrente, né, dos motores trifásicos, ok? Como se relaciona essas 3 categorias, determinado por normas, ok? São as categorias N, H e D. Ó, categoria de forma geral aqui, ó, N, H e D. Temos outras variantes, mas o conjugado, então, pela norma NBR 7094, classifica o seguinte: o nosso do motor apresentado é CAT-N. O que é isso? Conjugado de partida normal, corrente de partida normal e baixo escorregamento. Utilizado em que? Bombas e máquinas motrizes. Lembrando que a maior parte dos motores encontrados no mercado enquadra-se nesta categoria aqui, ó. Deixe-me mudar aqui. Se enquadra nesta categoria aqui. Utilizado para acionamento de cargas normais com baixo conjugado de partida. Então, isso aqui é para baixos conjugados de partida, né? Bombas, máquinas. A variação dele NY, né? Ou N estrela, lembra que é aquela partida estrela, né? Possui as mesmas características anteriores, só que com previsão de partida estrela triângulo. Já a categoria H, eu tenho um conjugado de partida alto, ok? Corrente partida normal e baixo escorregamento. Transportadores carregados, moinhos, né? Então precisa de partida, conjugado de partida alta, né? Ou seja, utilizado para cargas que exigem um maior conjugado de partida, que precisa vencer uma inércia maior. A variação HY é que permite as mesmas características, porém com partida estrela triângulo, que veremos posteriormente. A categoria D é a categoria de partida alta, né? Conjugado de partida alto, corrente de partida normal e alto escorregamento. O D ele é utilizado em prensas, por exemplo, máquinas semelhantes a prensas, em que cada carga apresenta picos periódicos, né? Por exemplo, elevadores, onde a carga necessita de um alto conjugado de partida, mas ela sempre trabalha com picos periódicos, né? Já seria uma categoria dele. Lá vai vir escrito o quê? CAT-D, ou CAT-H, ou CAT-N. O nosso, né, é o CAT-N, tudo bem? Onde se encontrará a maioria dos motores disponíveis aí no mercado, tudo bem? Aqui nós temos as curvas apresentadas, não é? Aqui é como que funciona a curva N, né? Do tipo CAT-N, CAT-H, ou seja, conjugado em função de velocidade. Cada tipo de curva aqui, ó, de categoria, nós encontraremos um formato de núcleo,
porque é o que ajuda nessas mudanças aqui, ó, dos motores. Por exemplo, para a categoria N, que é a mais comum nossa aqui, né? O CAT N aqui, ó, que é essa daqui, o que que nós encontramos, né? Então, essa daqui é essa aqui. Temos uma forma geométrica simples, com um desenho aqui circular, né, da gaiola, ao passo que na categoria H, que é essa daqui, e essa curva aqui, o desenho geométrico ele é mais complexo um pouco, podendo a gaiola praticamente se dividir em duas, né? Uma pequena, de pequena seção, mais superficial, que seria essa externa aqui, e outra de maior seção reta. Deste modo, as correntes induzidas na partida vão para a gaiola superficial, tudo bem? E como essa gaiola tem uma seção reta menor, a sua resistência elétrica é maior. Portanto, o conjugado de partida ele é maior do que na categoria N. Por quê? Porque as correntes parasitas ficam limitadas pela alta resistência da gaiola externa. E aí, à medida que esse motor vai ganhando velocidade, então, as correntes, sob efeito, né, das características dinâmicas do circuito, distribuem-se na superfície total da barra, ok? Na categoria D, já as barras elas são estreitas, né, e nascem na periferia do rotor, que seria aqui, ó. Tudo bem? Que seria aqui a categoria D, aprofundando-se gradativamente aqui para dentro do rotor. Essas gaiolas, então, elas possuem o que? Resistência elevada, uma elevada resistência elétrica, a grande dissipação de calor nessas barras e exige, então, uma ventilação maior nesse tipo de motor. Ok? Tudo bem? Caminhando, então, mais um pouco, nós encontramos aqui uma nova informação, que é a informação kilowatt, né? Ou HPCV. Aqui vem a informação 7,5, 10, né? Então significa que ele tem uma potência nominal do motor de 7,5 kW ou 10 CVs, ok? A potência que o motor fornece no eixo em regime contínuo, tudo bem? Então, as temperaturas dos enrolamentos não serão excedidas se obedecido a essas potências máximas aqui, né? Que é o valor máximo permitido em condições de uso usual, né, de serviço. Okay? Outra informação é o RPM, né? O RPM, ou minutos a menos 1, né? Nesse caso aqui se refere a 1760. É a rotação do eixo do motor sob carga nominal, ok? Então, o que encontramos? Ó, se refere à velocidade, valor nominal, né? Porém, na maioria dos motores vão se relacionar à velocidade assíncrona, é a velocidade real do motor à plena carga, né? Então, seria a velocidade assíncrona. Dessa forma, olha só, quando a gente pega uma tabela aqui, se fosse síncrono, ou seja, levando em consideração que o escorregamento não existe, então eu tenho esses valores aqui, ó, de rotações, né? Normalmente, com escorregamento, a maioria dos motores vão estar entre 2 a 4%. A maioria nós fazemos contas aí com 3%, ok? Mas olha só, aqui fala que então eu consigo descobrir que 1760 é um motor de 4 polos. Né? Como que eu consigo obter? Está muito próximo aqui, ó, da rotação síncrona dele, ok? Ou eu posso fazer isso daqui, ó. Faço o cálculo como se ele fosse síncrono, né? Lembrando que P é o número de pares de polos. Ao substituir as informações, chegamos a 2 pares, né? 2 pares são 4 polos. Então ele deveria ter 1800 se fosse síncrono, mas ele está com 1760, eu descubro um escorregamento de 2,22%. Tudo bem? Lembrando que RPM, então, quais são os parâmetros, né, que pode influenciar um RPM, ou as rotações por minuto? Frequência da rede, número de polos de um motor e o escorregamento. Com escorregamento grande, eu vou ter rotações bem diferentes em relação à síncrona. Tudo bem? Voltando aqui, então, o nosso motor é o seguinte: a quantidade de polos de um motor é determinado pela quantidade de ranhuras do estator e o passo de bobina, só para relembrar. Outra coisa importante, a tensão não influencia a rotação. Então, rotação não influencia a rotação, giro no eixo do motor, tudo bem? É frequência que mexe lá. Rotação mexe aonde? Conjugado, tudo bem?
Desculpa, a tensão elétrica, ela mexe aonde? No conjugado, tudo bem? Então, a menos que apliquemos uma tensão muito inferior à nominal, que aí o motor já começa a perder força. Aí tudo bem, ele vai sofrer influência na rotação. Mas aí eu já vou partir para uma queima do motor ou um sobreaquecimento, né? Então, o que é importante entender é que tensão não influencia a rotação, e sim em conjugado, ok? Voltando aqui então, eu vou voltar com a parte 2 do vídeo para a gente continuar estudando algumas informações importantes aqui da placa mais detalhadas, ok? Então, bons estudos, continue fazendo a parte 2 deste vídeo, faça suas anotações, pausando o vídeo, pegando cada informação importante para que se interprete sempre de forma correta as placas de motores elétricos, ok? Obrigado a todos, bons estudos então.